ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, de fato tem nos levado a experiências únicas, Senhor. Só temos que te agradecer por isso, Senhor. De fato, esse rio tem nos alcançado. O fluir da graça, Senhor Deus, tem chegado até nós. E isso tem alegrado o nosso coração, Senhor. Por isso, Pai amado, continua falando conosco. O Senhor, desde que chegamos, o Senhor tem usado os irmãos para falar o nosso coração. Por meio dos hinos, por meio da comunhão. E se por algum acaso, Senhor, nós ainda não te ouvimos, não compreendemos o que o Senhor quer para nós, usa agora a tua palavra para sermos, Senhor Deus, iluminados e não vivermos por nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Amados, chegamos no final, de uma série do Alimento Diário. E o título dessa semana, falando sobre esse amor maravilhoso, a carta de Paulo a Filemon, a qual expressa ali um grande sentimento que se chama amor. E nada mais prático do que a gente estar junto, né? Sapé, Maria, da gente poder juntos compartilharmos essa palavra. E é de muita satisfação e alegria que a gente tem desfrutado dessa palavra. E a palavra, ela tem todo esse semestre, ela tem nos ajudado a compreender o que está no coração do nosso apóstolo. Se você realmente pegar o que nós cantamos agora, né, do alto, lá do alto, eu não vou enxergar a forma como aqui da terra eu estava enxergando. Se você de fato não acompanhar o que a palavra tem dito, realmente, irmãos, muita coisa entra na nossa mente e Satanás é especialista em colocar dúvida no falar do Senhor. Mas nesses últimos dias, a qual nós já entramos no livro de João, você tem visto com mais detalhe o cuidado que essa palavra que nós temos ouvido, para que a gente fique atento a tudo o que está no coração de Deus. E como essa semana está falando do amor, eu queria me aprofundar um pouquinho sobre essa experiência de Onésimo e Filemon. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. No versículo 7 em diante, você vai ver algumas recomendações de Paulo. Já no final dessa epístola, no versículo 7 diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio
Onésimo, o fiel. Diga comigo, o fiel. O fiel e amado. Senhor Jesus. E amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Aleluia. A carta de Colossenses, ela foi escrita com Paulo ainda na prisão, lá em Roma. E Paulo, ele estava numa prisão domiciliar. E lá ele tinha contatos, né, com esses irmãos que o visitavam. E ele aproveitava para escrever essas cartas e mandar às igrejas, dando instruções. São instruções finais da sua carreira. Ele não sabia muito bem o que estava lhe proposto, mas sabia que se viver é Cristo e se morrer era Cristo. Então o que ele tinha para falar em suas palavras finais, ele saiu orientando as igrejas com todo o seu amor, com toda a sua experiência e maturidade que ele adquiriu com o tempo. A carta de Colossenses, como nós temos estudado esse semestre, você vê que é uma carta de cuidado, para que nós não venhamos cair em outras falácias, para que a gente não venha duvidar daquilo que o Senhor tem falado, que nós venhamos estar atentos a todo momento sobre quem de fato Deus tem usado na terra. E nas suas recomendações finais, ele envia essa carta por meio de Tíquico. Ele diz aqui que Tíquico era um fiel, né, um irmão amado e fiel ministro, servo do Senhor, que estava ali para informar a todos ali de Colossenses, né, tudo a respeito tanto do amor de Paulo para com a obra do Senhor, como também nas demais igrejas. Só que Tíquico, ele não foi sozinho. Junto com ele foi um homem chamado Onésimo. A Bíblia diz que ele diz assim: eu vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão. Se Paulo tivesse parado a carta aqui, eles iam dizer: é outro Onésimo. Não é aquele que estava aqui no nosso meio, não. Fiel e amado. Onésimo não foi fiel, porque causou um dano ao seu Senhor, e muito menos amado, porque um fujão acabou sobrecarregando o trabalho para muitos aqui, porque ele foi contratado para servir. Se ele não está servindo, as pessoas começaram a odiar Onésimo. Essa recomendação de Paulo não está batendo com o Onésimo que saiu daqui. Mas o retorno de Onésimo fez com que Paulo dissesse: não é outro não. Ele diz aqui: é o amado irmão que é do vosso meio. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: não é outra pessoa não, é aquele mesmo que deu trabalho. É aquele mesmo que era complicado. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que as portas do Senhor, elas nunca se fecharão para aqueles que de fato se abrem o coração para ser aperfeiçoado no amor. Essa característica que Paulo descreveu de Onésimo era nova para aqueles irmãos. Aí, junto com a carta de Colossenses, que ia ser enviada para Tíquico, o que Paulo fez? Vou escrever agora uma outra carta para ir junto. Essa carta vai ser direcionada a Filemão. Vamos lá para Filemão?
Fica antes de Hebreus. Achou Hebreus? Só voltar aí. Porque quem conhecia bem as características de Onésimo era o seu patrão, era o seu senhor. Então essa carta aqui, ela foi direcionada ao senhor, o dono de Onésimo. Que Onésimo era um escravo. Um escravo, naquela época, ele era comprado com algumas características. Ninguém vai comprar um escravo manco, ninguém vai comprar um escravo com alguma deficiência, porque não vai ser útil. Onésimo foi escolhido a dedo. Eu imagino na seleção de Onésimo como escravo, Filemão procurando o melhor. E quando chegou para Onésimo, olhou para ele e disse assim: como é o nome desse? Ele disse: rapaz, esse aqui se chama Onésimo, que quer dizer o quê? Útil. Opa, é esse. Imagina o preço que Filemão pagou para adquirir alguém que se chama útil. Você não compraria ninguém incapaz. Esse aqui é incapaz, inútil, serve para nada. Então Onésimo pagou um preço caríssimo por Onésimo. Mas o nome não correspondeu com o comportamento. E aquele preso, ele deu um desfalque muito grande em Filemão. Está aí a intenção de Paulo em escrever para Filemão, dizendo: olha, esse homem mudou. Deus, ele tem umas coisas meia louca que a gente não consegue compreender. Você comprou Onésimo, tirou ele não sei da onde, de que navio, de que carga, eu não sei. Mas na verdade eu quero que você entenda que Onésimo não foi escolhido por você, já tinha sido escolhido por Deus há muito tempo. E o que causou na sua vida trouxe para mim e para você algo que eu quero deixar escrito nessas cartas. E aí Paulo começa a sua carta, dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a sua carta a Filemão dizendo assim: Filemão, eu sou prisioneiro. É como que Paulo dissesse assim: você não comprou Onésimo? Você não pagou um preço altíssimo por Onésimo? Eu quero dizer uma coisa a você, que tanto eu como você também não pertencemos a nós mesmos. Alguém pagou um alto preço por mim e por você. Onésimo não merecia, mas você comprou ele, porque ele era possivelmente útil para você. E nós, que nem merecíamos, nem éramos dignos, e nem nos chamávamos Onésimo, mesmo assim, o Senhor pagou um alto preço. Paulo estava lembrando a Filemão que a verdadeira prisão, o verdadeiro escravo, não é dessa terra, é de alguém que reconhece quem ele pertence, de quem ele é dono.
Ele começa falando isso a Filemon para tirar Filemon de qualquer sentimento terreno que tivesse aqui naquele momento, porque a carta aos Colossenses iria chegar àqueles irmãos. E quando dissesse Onésimo o fiel, eles assim, não é o mesmo não. É o mesmo. Ele começa a falar com Filemon, dando algumas orientações, falando ali do conhecimento que ele tinha, do cuidado de Filemon para com os irmãos daquele lugar. Olha, chegou até a mim que você tem cuidado demais dos irmãos. O seu amor para com a igreja, com as coisas, no partir do pão, sua dedicação ao serviço, sua pontualidade é excepcional. Você é um irmão de primeira, Filemon. Mas tem uma coisa aí, que eu quero ver se de fato você tem isso não só como uma instrução de alguém religioso, que na hora da prática, se de fato você vai ser alguém que tem um amor de aprender a perdoar. Porque é fácil quando você dá um conselho para alguém dizendo assim, irmão, perdoe o seu irmão. Irmão, desculpa, vai lá pedir desculpa. Mas quando é conosco, a situação muda. Ela não é assim. Paulo estava dizendo, olha, o seu amor para com a igreja, na orientação, no cuidado, nos ensinos, olha, tá bom. Mas agora chegou a hora, Filemon, de você botar em prática o que você tem ensinado e vivido. O que está acontecendo? Aí ele começa a falar. Nos versículos 10, ele começa a dizer, assim solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e por maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo está dizendo a Filemon, olha Filemon, chegou a hora de você praticar. Palavras são muito bonitas dito de um púlpito. Palavras são boas quando você vai visitar alguém para dar algum conselho. Mas você agora precisa praticar o que você tem visto e ouvido. Estou te enviando alguém que te causou um mal. Eita Jesus. Não é aquele irmão que você marcou uma reunião de grupo familiar, ele não foi na sua casa. Não é esse irmão não. Não é aquele irmão que você, na hora de almoçar, sabe, furou a fila e você ficou sem o seu melhor pedaço de carne. Não é esse irmão não. Eu estou falando de irmãos que ferem a nossa alma.
Irmãos que muitas vezes são difíceis de se lidar, porque tem, às vezes, uma alma que não aprendeu o que é tomar a cruz. Paulo está lembrando que Onésimo, ele não estava com Filemon, porque Onésimo, ele se sentia, na verdade, prisioneiro, como de fato ele era. Mas de forma espiritual, ele era prisioneiro não de algemas, mas do mundo do pecado, a qual Onésimo nunca ouviu falar de um libertador. Há tantos irmãos, há tantas pessoas, que ainda não foram libertos de suas algemas de alma. E você precisa entender que passar pelo processo de prisão, ser prisioneiro de Cristo, é compreender que há um princípio de morte. E infelizmente, irmão, nós sabemos que nem todos aprendem esse princípio. Paulo está dizendo a Filemon assim: Filemon, ele foi teu prisioneiro, mas antes dele ser teu prisioneiro, existe uma vida de pecado dentro dele, que ele não aprendeu ainda a lidar com isso. Por isso que ele te causou um dano. Por isso que ele fugiu. Sabe aquele irmão que te fere? Ele ainda não aprendeu um princípio de morte. Ele não compreendeu que para nós vivermos a igreja é necessário com que muitas coisas sejam aparadas. Muitas coisas precisam passar por esse princípio de morte. E o processo de amar, ele só vem na prática. Quando um irmão fere o outro, quando um irmão causa um dano no outro. Existiu um processo na vida de Onésimo, que ele estava aprisionado pelo pecado. Então tudo que ele fazia era o quê? Era pecado. Se foi para roubar o seu senhor, ele roubava. Se foi para fugir, ele fugia. Se fosse para fazer outra coisa de dano, ele fazia. Porque ele tinha na concepção que ele precisava tirar vantagem, ou que ele precisava, viver uma vida sem um Senhor. A Bíblia não diz como foi que Paulo encontrou Onésimo. Apenas nos diz assim, que se tornou um irmão precioso que gerei em algemas. Não sabe se foi dentro da prisão, não se sabe se Onésimo já conhecia Paulo por ter um relacionamento com Filemon, e Onésimo correu em direção a Paulo. A gente não sabe como foi. A Bíblia não dá esse detalhe. Mas uma coisa eu sei. Que nessa saída de Onésimo, essa saída dele, foi crucial para uma grande mudança na sua vida. Essa saída dele fez com que ele tivesse um encontro com Deus de uma maneira que ele nunca teve. E o que me chama a atenção é que quando Paulo ele começa a dar orientação a Filemon em relação a Timóteo, a Onésimo, ele fala assim no 16: recebam não como escravo. É como se ele dissesse, não como a mesma pessoa que te causou um dano, mas antes, muito acima de escravo. Como o que, Paulo? Como um irmão caríssimo. É como se Paulo dissesse a Filemon assim: ele foi caro para você, você pagou um preço, ele é da sua posse, mas eu quero dizer para você, muito mais Cristo pagou por ele.
Eu vejo aqui duas pessoas em duas situações. Um é Filemon, sendo aperfeiçoado por Paulo por meio da palavra, dizendo para ele assim: perdoe o seu irmão. Assim como Cristo nos perdoou, perdoe ele também. É assim que o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, né? Assim como nós temos perdoado os nossos. Você acha que Deus iria perdoar alguém como a gente perdoa, irmãos? A gente estaria frito. A gente não consegue perdoar porque a gente não consegue amar. A gente não consegue amar porque o nosso relacionamento com Deus ainda é tão estreito. Mas Paulo está lembrando a Filemon, dizendo: olha, lembre-se que alguém pagou um alto preço por mim, por você. Você não merecia, mas alguém te perdoou. Te deu uma nova oportunidade de recomeço. Aprenda, Filemon, a perdoar. Receba ela agora, não como escravo. Não vá tratar ele com os direitos de patrão e escravo. Porque Onésimo agora tinha agora o dever de açoitá-lo, de até mesmo tirar a vida daquele escravo, porque pertencia a ele. Mas Paulo está dizendo assim: ele não é aquele mesma pessoa mais não, porque ele teve um encontro com Cristo. Aprenda a perdoar. Você acha que para Filemon era fácil? Não era não, irmãos. Porque na cultura daquele tempo, o que os outros escravos iriam pensar? Oxe, um fugiu, causou um dano, e agora Filemon recebe ele com um abraço, bota ele dentro de casa e chama de irmão, vou fugir também. Isso não serviria de exemplo aos outros escravos. O que a política, a sociedade romana iria falar de Filemon? Existia um orgulho em Filemon que ele precisava ser quebrado. Um status, uma posição. O que os outros iriam pensar? Ele precisava quebrar esse ego, esse orgulho, para receber Onésimo como irmão. Não era fácil para ele não. Eu vejo a posição também de Onésimo, o medo de dizer assim: me perdoe, olhar nos olhos de Filemon e dizer assim: me perdoe. Irmão, como essa palavra é difícil sair de nossas gargantas. Eu estou errado, me perdoe. Se eu lhe causei algum dano, me perdoe. Meu irmão, vamos ser um. Como isso é difícil? Por que é difícil, irmão? Porque existe também um medo, o mesmo medo que Filemon tinha do ego e do orgulho, existe também naquele que também vai pedir perdão. Por isso que eu amo a vida da igreja, porque a comunhão nos estreita. A vida da igreja nos ensina, irmãos, que enquanto nós não passarmos pelo esse processo do crivo, sabe, do aparar das pontas, enquanto nós não aprendemos que a igreja não é um grupo, um ajuntamento, uma sociedade, a qual, se eu me aborrecer com o irmão, eu vou procurar outro grupo para me reunir. Enquanto eu não tiver essa visão do que é igreja, infelizmente eu nunca vou querer quebrar o meu orgulho e o meu ego. Mas na carta de Filemon eu consigo ver essas duas situações sendo quebradas. Por amor à igreja, por amor à edificação do corpo. Quando isso ocorre, quem ganha? Cristo. A igreja. E quem perde?
Por incrível que pareça, Satanás diz que quem perde é você, mas não é, quem perde é ele. Quem perde é ele. Porque vai construindo em você um sentimento novo, a qual nós desconhecemos, que é um amor ágape, de perdoar. Não é aquele perdoar limitado. O irmão errar uma vez eu perdoo, 2 vezes eu perdoo, 3 vezes é demais. Mas o amor ágape entende que você não tem vontade, não tem querer, e que para edificar a igreja eu preciso matar o meu ego, o meu orgulho. No versículo 17, Paulo diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo está dizendo assim: olha, Filemão, ama esse irmão como se fosse a mim, que cuidei de você. Tu pensa, Filemão, que tu não me desse trabalho também? Tu me desse trabalho. Quantas vezes eu ia te buscar na tua casa para tu ir para a reunião? Quantas e quantas vezes eu tinha que ficar mandando mensagem para você? Quantas e quantas vezes eu até ouvi você mentir para mim, mas eu nunca desisti de você. E esse amor entre nós foi criando um vínculo. E eu digo, trata ele como se fosse a mim, com esse peso de dívida. Com esse peso de dívida. E se por acaso ele causou algum dano financeiro, material, e você quer cobrar ele, não cobre dele não, cobre de mim. Você não consegue ver o próprio Deus falando isso com você? Você não consegue ver o próprio Jesus Cristo indo à cruz por nós, quando você ouve essas palavras? Dizendo para nós assim: não cobre do irmão espiritualidade, se você mesmo não tem. Não cobre do irmão arrependimento, se você não se arrepende. Não jogue no irmão uma carga que você está em dívida comigo. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando para nós, dizendo: olha, o que nós devemos fazer é apenas se sentir amado por Deus, ao ponto de nós também amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Em 2 Coríntios, capítulo 5, deixa eu ver aqui se é capítulo 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 13. Porque perdoar e amar, viver a igreja é loucura. Perdoar Onésimo era loucura para Filemão. Pedir perdão para Filemão era loucura para Onésimo. Mas 2 Coríntios 5, versículo 13 me diz assim: porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos do juízo, é para vós outros, para os homens. Sabe o que Paulo está dizendo aqui?
Você quer conservar o seu juízo? Quer dizer, você quer conservar os seus pensamentos, permanecer no seu orgulho, para que ninguém fale de você? Você está fazendo isso não para Deus, mas para sua própria glória, para sua própria reputação. É para os homens. Mas seja louco para com Deus, ao ponto de não se importar o que os outros vão pensar de você. Versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. Você precisa ser louco. Essa loucura não é só pular na reunião, não é só fazer grito de guerra. Essa loucura é quando vir na prática a questão de você exercitar o amor para com seu irmão, você também dizer: vou voar como águia, porque aqui do alto eu derrubo as muralhas, do alto eu vejo o gigante como pão. Porque na hora da prática é que você vai ver, irmãos, o quanto do amor de Cristo está infundido no seu coração. Porque não adianta, naquele grande dia, o Senhor não vai medir, as coisas superficiais dessa terra. O Senhor vai medir o quanto da vida dele está dentro de nós. Filemon, tu está maduro o suficiente, recebe aquele que te causou um dano e perdoa-o. Onésimo, você já está crescido o suficiente, vá pedir perdão ao seu irmão, para que a igreja ganhe. E assim, Cristo reina em nós. Viver não por nós mesmos, mas por aquele, porque um dia morreu por nós. Aí Paulo diz assim: ele te causou algum dano? Te causou foi? Põe na minha conta. Mas lembra que tu também me desse trabalho. Se eu fosse te cobrar, tu não tinha como me pagar. Devia a vida. Aí, para finalizar, no versículo 21, ele diz: certo como estou. Olha só como Paulo era crescido, dizendo: certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais. Você acha que perdoar e ser perdoado era coisa fácil? Não. Mas Paulo sabia que Filemon estava pronto também para fazer muito mais. Por amor à igreja. Não porque Onésimo merecia. Por isso que muitas vezes nós precisamos pagar um preço pela igreja. Amar a igreja, amar os irmãos. Aprender a se calar no momento certo. Aprender a sofrer o dano para que Cristo ganhe. Aprender que a vida do Senhor em nós, a presença do Espírito, precisa transformar e mudar os nossos conceitos terrenos. E isso só vem por meio da prática. Ainda hoje você pode ser testado nisso. Diga para o irmão assim: irmão, mas eu vou lhe amar. Irmão, mas eu vou lhe amar, viu? Eu vou lhe amar. Você vai me testar, mas eu vou lhe amar.
Jesus é o nosso Senhor. Amém?